Saudamos a todos nossos amados irmãos e os nossos internautas e os nossos amados apóstolos Uriel de Jesus e Jussara de Jesus, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos tendo uma aula na continuidade dos estudos bíblicos da Escola Dominical. Neste domingo nós estamos estudando sobre o tema, o batismo no Espírito Santo. Então nós iremos desfrutar desse conhecimento. O tema bíblico está em Atos 2, 1 a 13, que diz assim: 1. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um ouvia falar da sua própria língua. E todos, pasmados, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Referência aos discípulos. Como, pois, os ouvimos na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto e Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E outros zombavam, diziam então: estão cheios de mofo. O texto áureo está em Atos 1:5. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. E a verdade prática diz assim: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão, nosso batismo nas águas. E para nós esta é uma verdade apresentada nas Escrituras. O que nós vamos estudar aqui hoje, na realidade, é sobre o batismo no Espírito Santo. Mas antes de eu entrar diretamente, é necessário dizer que a Bíblia registra dois tipos de batismo: o batismo nas águas e o batismo no Espírito Santo. Antes de eu falar no batismo com o Espírito Santo, eu tenho que voltar, então, ao início, porque todos nós, para sermos batizados com o Espírito Santo, precede o batismo nas águas, porque é o batismo da conversão. O batismo nas águas é para os que convertem a Jesus Cristo, ou seja, os que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo pela pregação, recebem a fé em Jesus Cristo para a salvação e se arrependem. Então, devem ser batizados nas águas para receber o perdão dos pecados e receber o dom do Espírito Santo. Isso nós podemos ver em Atos 2, 36 e 38. Foi o que Pedro informou àqueles que aceitaram Jesus, aquela leva de quase 3.000 almas que veio dar a fundação da Igreja Primitiva. Atos 2, 36 diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que é a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo,
Ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e receberei o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo equivale a dizer o que está escrito em Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Ora, o batismo, nós adentramos na família de Deus. Passamos a pertencer ao número de salvos. E estamos mantendo a nossa redenção recebida em Cristo Jesus. E será conservada pelo Espírito Santo. E no dia final seremos, então, premiados com a redenção. Consideremos que os discípulos tiveram 3 anos e meio com Jesus e já eram salvos. Mas é necessário que eles fossem batizados com o Espírito Santo, que é uma promessa de Deus desde o Antigo Testamento. Os discípulos, então, foram batizados no dia de Pentecostes e a partir dali, então, o poder do Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo e o poder de Deus fez com que eles efetuassem a evangelização. Por isso, a igreja primitiva surgiu com a evangelização que foi feito pelos 12 apóstolos, que é o texto que eu leio, que eu vou ler novamente porque é importante. Diz assim, Atos 2:1, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles individualmente. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhe concedia que falasse. Então aí, sim, os apóstolos já estavam capacitados por Deus, pelo tempo que estiveram aprendendo com Jesus, 3 anos e meio, e agora pela virtude e o poder de Deus que veio sobre a sua vida. O ponto número 1 da nossa lição de hoje. O que significa batismo com o Espírito Santo? O que significa o batismo com o Espírito Santo? O fenômeno pentecostal, primeiro ponto. João batizou Jesus e anunciou que ele era quem batizaria com o Espírito Santo de Deus. Quando Jesus, depois de ser batizado, voltou novamente às margens do Jordão, eis ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e lá mais na frente ele falou, é ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é quem batizou, Jesus é quem dá o batismo pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo. Nesse sentido, ser batizado pelo Espírito Santo identifica como receber o poder do alto. Para isso é que o Espírito Santo veio. Não só como consolador, não só como ajudador, não só como guiador, não só para nos fazer entender toda a verdade da Bíblia Sagrada, mas para executar esse poder e essa virtude da parte de Deus, porque Jesus executou o plano da redenção. E o plano da redenção agora estaria a cargo do Espírito Santo de Deus. Então, o batismo com o Espírito Santo, primeiro, leva os crentes a ser vestidos da virtude, repetir, do Espírito, para realizar a evangelização. Atos 1:8 diz assim, mas receberei a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra, que é o nosso caso de hoje. Hoje nós, diante daquela posição 2000 anos atrás, isso aqui havia sido descoberto. Então hoje, em todo canto do mundo, esse evangelho tem que ser pregado. Por isso Jesus deu a ordenança para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Quem for batizado será salvo. Oide e ensinai, fazer discípulos de toda a nação, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso só poderia ser feito através de nós, porque Jesus não veio para fazer isso, ele veio para cumprir o plano da redenção. O Espírito Santo também não ia se manifestar para fazer uma pessoa pessoalmente,
mas ia nos usar. Por isso Jesus convocou os seus discípulos, usar os seus discípulos naquela época e de todas as épocas subsequentes até os dias de hoje. Hoje, como discípulos de Jesus, nós temos a missão para realizar para Deus. A bênção de ser batizado pelo Espírito Santo é distinta da conversão, porque a conversão é para eu entrar no reino de Deus. E a do batismo com o Espírito Santo é para eu fazer a obra do reino de Deus, que é preciso ser feito. João Batista, quando começou a pregar 6 meses antes de Jesus, ele disse assim: eis que é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, cada um ser batizado para perdão, remissão dos pecados. O João Batista tem essa finalidade para entrar no reino de Deus, mas tem a finalidade maior para fazer a expansão do reino de Deus. E essa expansão do reino de Deus só poderá ser feita por aqueles que foram batizados das águas e adentraram no reino de Deus. O batismo com as duas bênçãos destinadas pelo batismo. A bênção do batismo com o Espírito Santo é distinta. Duas bênçãos distintas. A primeira eu já falei, que é o batismo nas águas. A segunda, a bênção do batismo com o Espírito Santo. Quem nasce de novo tem o Espírito Santo de Deus. Nós vimos que Pedro disse para os que foram a ele: que faremos, varão, que cada um se arrependa e seja batizado, recebereis o dom do Espírito Santo. Ponto número 3 do primeiro tópico. Diz assim: conceito teológico de ser batizado no Espírito Santo. Isso iniciou com o serviço do plano da redenção. Pois nas lições passadas nós vimos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo planejaram e executaram o plano da redenção eterna. E ao Espírito Santo, que foi enviado da parte de Jesus, rogou ao Pai, o Pai enviou, foi justamente para dar continuidade ao plano da redenção do homem. Só o Espírito Santo de Deus é que podia fazer isso, porque o Pai e o Filho o Filho está à destra de Deus no céu, e o Espírito Santo está enviado entre nós. E só sairá daqui depois que tudo terminar. Né? Ele não subirá com a igreja, ele levará a igreja, mas ele ficará aqui porque haverá conversão depois na grande tribulação. Muito bem, então isso é o que importa. Significa ser revestido do poder do alto, que capacita os crentes que Jesus já havia começado com os 12, depois com os 70, e quando terminou o seu ministério, 3 anos e meio, com 120, que veio a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em Jerusalém. E aí a igreja foi iniciada, começou então a igreja. Isso tudo cumprindo-se a promessa que Deus fez desde o Antigo Testamento, como está escrito em Mateus 24, 49, que diz assim: eis que sobre vós envio a promessa, Jesus falando a respeito dessa promessa, eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai, ficai, porém, em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Aqui é do poder. Então, o poder de Deus viria sobre os crentes, através do Espírito Santo. E a sua virtude estará com os crentes, o poder e a virtude do Espírito Santo, para nós fazermos justamente essa obra da redenção eterna. Por isso, nós não fazemos a obra por sermos profundos conhecedores, teólogos. Não, fazemos a obra se estivermos cheios do Espírito Santo e do poder de Deus e da virtude do Espírito Santo. Ponto número 2. Ponto número 2. O propósito do batismo no Espírito Santo. Subtópico número 1. Finalidade. A finalidade, além da capacitação que o Espírito Santo nos dá para realizarmos essa obra, nós agora temos a direção. Nós agora temos não só o poder e a virtude, mas nós temos que fazer a nossa dedicação, nós temos que fazer a nossa consagração, nós temos que fazer a nossa santificação, nós temos que buscarmos em oração, estarmos na presença de Deus, porque a presença de Deus é que faz com que nós estejamos cheios do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é Deus. Não é só entronizado com o selo e o penhor da salvação, mas é o Espírito Santo atuando através da nossa vida e em nosso ministério, para que assim a obra de Deus seja
realizada eficazmente. Essa é a finalidade. Ponto número 2 desse tópico número 2. A capacidade do Espírito Santo. Essa capacidade do Espírito Santo não precisa nem explicar muito. Ele é o poder de Deus. Ele é Deus. Ele tem os mesmos atributos de Deus. E ele realiza a obra pela vontade trina do Deus Trino Uno. Pai e Espírito Santo estão juntos para realizar esta obra da salvação, da redenção. Deixei isso bem claro na lição anterior. Então o Espírito Santo é que faz tudo, é que nos capacita. Não devemos nos preocupar com o que nós podemos realizar de nós mesmos, jamais. Mas pelo Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, nós podemos realizá-lo. E foi assim que aconteceu no início da igreja primitiva. Primeiro, em Jerusalém, Pedro, naquele dia de Pentecostes, ele evangelizou. E quem era Pedro? Estava há pouco tempo escondido no cenáculo com medo dos judeus. De repente, esse homem se torna um intrépido e prega esse evangelho. E a igreja começa com quase 3.000 almas que renderam-se aos pés do Senhor no poder do Espírito Santo. Estava sob Pedro pelo evangelho da palavra de Deus. Depois nós vimos que Filipe era um diácono e cheio do Espírito Santo, na perseguição que houve em Jerusalém, foi para Samaria. E lá diz que o poder de Deus, como diz Atos 8:6, a multidão atônita, porque via os sinais que ele operava. E ele ganhou praticamente toda a Samaria na evangelização que ele fez. Depois lá vem Paulo, Atos 9:17. Paulo realmente foi batizado com o Espírito Santo quando aceitou Jesus na estrada de Damasco. Jesus mandou Ananias, o profeta, a ele, e ele foi batizado e cheio do Espírito Santo. Essa capacitação que estamos falando significa a revelação do próprio Deus para testemunhar de Jesus, primeiro, e por todo mundo e ser meio testemunha em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha de Jesus. Mas ser como testemunha de Jesus? Dos mistérios de Deus. Para profetizar as coisas futuras, as coisas vindouras, as coisas que Deus quer que a igreja tome conhecimento pela palavra. Terceiro lugar, para fazer e realizar milagres em potencial. Milagres, sinais e maravilhas. Porque é o que nós estamos esperando da parte de Deus para realizar e vermos isso acontecer nesse tempo do fim. Como está escrito sobre essas revelações, sobre esses mistérios, em Efésios 3:5 diz: o qual noutros séculos não foi manifesto aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito Santo de Deus aos seus santos apóstolos e profetas. Hoje nós somos os apóstolos, os profetas, os pastores, os evangelistas. São os 5 ministérios que Deus deu para a igreja. Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Esses 5 ministérios da igreja faz com que a igreja e os salvos tomam conhecimento dessa capacitação dada pelo Espírito Santo. Ponto número 3 do tópico número 2. Diz assim: uma necessidade real e atual. O Espírito Santo derramado nos apóstolos não foi somente para aquele tempo, para o início da igreja primitiva. As línguas não foi somente para iniciar a igreja. As línguas perduram enquanto a igreja estiver na terra até o dia do arrebatamento. É uma necessidade que veio do dia de Pentecostes, porque os discípulos precisavam que sua mensagem fosse revestida do poder para salvar almas. Como vamos salvar almas se o poder não vier do alto? Se o poder não for dado pelo Espírito Santo, não é o nosso curso de teologia que nós possamos fazer, e as graduações teológicas, que não vai dar essa capacidade. Podemos aprender conhecimento, mas virtude e poder só do alto, como aconteceu no dia de Pentecostes. Ora, pois,
Os discípulos ficaram 3 anos e meio na maior faculdade, 3 anos e meio na maior faculdade, juntamente com Jesus. Mas não estavam capacitados a realizar a obra. Somente quando Jesus disse que era necessário que ele fosse, que viria o Espírito Santo, e ele veio aqui, eles foram capacitados e começaram a realizar a obra. Por isso, meus amados, dependemos inteiramente do Espírito Santo para realizarmos essa obra do tempo de fim. A palavra de Deus promete um grande avivamento. Está às portas, Jesus está às portas. Promete uma grande colheita. Muitas almas. Agora eu pergunto para você, estamos vivendo essa pandemia. Ninguém sai, é tudo fechado, e não pode viajar. Como vamos evangelizar? Sim, nós estamos com esse meio aqui da internet, você está chegando essa palavra de Deus em muitos lugares. Mas é preciso que o povo saia e vá para que os milagres e os sinais aconteçam. Esse sinal dessa pandemia é um sinal para alertar o mundo, a igreja, para que Jesus possa derramar o avivamento e encher todos os crentes com o Espírito Santo. No dia de Pentecostes, toda a igreja, 120, eram todos batizados. E toda a igreja que vinha, as 3.000, foram se sucedendo, em Samaria foram sucedendo, e todos eram batizados com o Espírito Santo. Hoje nós temos 2 grupos de igrejas. Igrejas pentecostais, avivadas, e que tem o batismo com o Espírito Santo como algo mais significante da vida espiritual. Mas tem as igrejas tradicionais, que nem algumas delas nem creem no batismo com o Espírito Santo. E as igrejas pentecostais, nem todos os crentes, eu diria, a grande maioria não são batizados com o Espírito Santo. Como realizar essa obra no poder e na virtude que só o Espírito Santo de Deus dá? Por isso, amados, essa aula de hoje é muito importante para que os que são obreiros estão ouvindo essa ministração da palavra de Deus. Vamos agora para o tópico número 3, o recebimento e a evidência do batismo no Espírito Santo. Ponto número 1 desse tópico, as outras línguas. Como nós vimos na leitura do texto em classe, nós vimos que em Jerusalém, os discípulos de Jesus, os 120, inclusive os apóstolos, falaram para aquela multidão de pessoas de todas as nações, de línguas diferentes, e eles ouviram na sua própria língua. Então, aí é a expressão literal e física das línguas das nações. Mas não é só isso que o Espírito Santo batiza com essa capacidade. O mais importante é a capacidade de falar em línguas estranhas, que são mistérios que nem a pessoa que fala línguas estranhas, ele próprio não entende. Mas que ele fala com Deus, fala. Que ele sente a presença de Deus como se estivesse num diálogo normal com o Pai, ou com o Espírito Santo, ou com o Filho. Isso é realmente a importância. Então vamos ver o primeiro ponto, que é a evidência das línguas normais. Então aqui, no Atos 2, versículo 5, em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Então as nações daquela época, 2000 anos atrás, estavam todas ali representadas. Aqui é o que o texto está dizendo. E sabe o que acontece? E correndo aquela grande multidão, aquelas vozes, juntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falando a sua própria língua. Que língua? Língua natural. Línguas, como existe hoje inglês, francês, português, e aquela língua que tinha naquela época. E mais ainda, no 11 diz, e ouviram cada um a nossa própria língua em que somos nascidos. E o mais importante é que fala aqui, no 11, e cretenses e árabes, e todos têm ouvido em nossa própria língua falar das grandezas de Deus. Então, o Espírito Santo capacita a pessoa a falar na língua daquela nação, daquele povo. E, além disso, para falar das grandezas de Deus. Imagine como é que um missionário vai para um país, muitas das vezes ele não sabe falar a língua, mas de repente, tem tido exemplo disso, temos tido testemunho disso, que ele está falando na língua daquele povo. Isso já é fato notório e acontecido. Mas o mais importante não é isso, o mais importante é o que está em 1 Coríntios 14, 2 e 3 e 15, que vai falar desses mistérios, dessa língua estranha. Vamos ver o que é que diz? 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. Oh, isso é que maravilhoso!
Porque ninguém entende o Espírito, fala de mistérios. Isso é que é importante. Mas o que profetiza fala os homens para edificação e exaltação da consolação, que é a interpretação das línguas por outrem. Um fala e o outro também que fala, e um fala em mistério e o outro traduz para a igreja, para quem está ouvindo na sua língua. E note aqui mais no versículo 15. Serve também para que nós façamos a nossa oração em espírito para com Deus. Que farei, pois, orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De forma que esse espírito, ele vem para nos edificar espiritualmente. Ainda mais, fala também dos frutos do Espírito. Nós estaremos comentando agora, porque será assunto da lição número 5 proximamente. Fala também dos dons espirituais. Nós estaremos comentando agora, porque será a lição número 4. E fala também da fonte desse conhecimento, dos mistérios de Deus. Ponto número 2. Função das línguas. Função das línguas. Elas sinalizam a presença do Espírito que está em nós e se movendo em nós e agindo em nós para fazermos algo para o reino de Deus aqui na terra. O dom de língua, pelo que se vê nos capítulos 14 e 12 de 1 Coríntios, estão associados à oração pessoal. Sim, nas orações, porque nós oramos e o Espírito de Deus intercede por nós e leva as nossas orações. E ele, com gemidos inexprimidos, faz com que as nossas orações sejam ouvidas pelo Pai. Aleluia por isso. Nas cartas paulinas são também importantes, porque os apóstolos escrevem como línguas do Espírito por meio das conversas com Deus em mistério. Isso está registrado nas cartas paulinas. Esse dom, sem dúvida, é muito útil para a oração, para as devoções pessoais, desenvolvimento de nossas sensibilidades espirituais, mas acima de tudo, para realizar a obra de Deus, para o engrandecimento do reino de Deus. Ponto número 3 do tópico número 3. A atualidade das línguas. A promessa de ser batizado com o Espírito Santo é para toda a igreja. Porque a igreja começou com todos falando em línguas estranhas, dado pelo Espírito Santo de Deus. Assim, no fim, a Bíblia, assim como foi no princípio, será no fim. Eu creio que no fim, toda a igreja, ante o arrebatamento que está a vir, o Espírito Santo vai batizar de todas as denominações com o Espírito Santo, para que todos sejam identificados com o falar em línguas, que é a maior evidência. Se não tiver língua, não tem evidência do batismo. A evidência do batismo é falar em línguas estranhas. Por isso que eu creio que haverá realmente um grande batismo com o Espírito Santo e, com isso, a capacitação da virtude e do poder de Deus para aperfeiçoar a nós, os crentes, a realizar a obra de Deus. Essa atualidade de línguas, então, ela é realmente profético. Vamos lá, que está escrito o que Pedro falou no seu discurso, quando ele fez seu primeiro discurso em Jerusalém, que veio aquela convenção de quase 3.000 almas. Ele explicando para aqueles que ouviam atônitos o que estavam falando em língua e nas suas línguas, própria língua, ele explicou o que disse o profeta Joel. Está em Atos 2, a partir de 16. Mas isso, Pedro dizendo para a grande multidão, é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens darão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu espírito derramarei sobre todos os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Isso é para o fim, porque assim como foi no começo da igreja, será no final da igreja, ante o arrebatamento que há de encerrar o plano da graça, da história da igreja na face da terra. Depois disso vem a tribulação e a grande tribulação.
Depois disso, o milênio. Depois disso, o juízo final, o grande juízo do trono branco. E a nossa redenção será ali confirmada, né? Quando Jesus chamar a todos e fazer com que a cidade santa desçam, nós estaremos indo definitivamente ao encontro, nos céus, morar com o nosso Pai celestial. A atualidade das línguas, portanto, é a evidência do falar com o Espírito Santo. Conclusão do nosso estudo. O que todo o povo pentecostal precisa saber, porque nem todos são batizados com o Espírito Santo, e era para ser, sobre o tema da lição, que ser batizado com o Espírito Santo é uma experiência distinta do batismo nas águas. Batismo nas águas, recebemos o dom, o selo, o penhor do Espírito para que herdamos a salvação. Porque não vai entrar no céu, nem vai ser só arrebatado quem é batizado com o Espírito Santo, não. É quem tem o dom porque aceitou Jesus como Senhor e Salvador pessoal da sua vida. E o Espírito Santo é que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele que trabalha na vida do homem e que vê a santidade, a justificação e por aí afora é a nossa vida que o Espírito trabalha para no dia do arrebatamento estarmos de forma irrepreensível para o arrebatamento da igreja. Que essa manifestação do Espírito é atual e concedida a quem buscar com fé. É só isso. Só isso. Obediência, humildade e persistência, cuja sinal físico visível inicia do recebimento é o falar em línguas. Muitos falam em língua só um pouquinho. Muitos falam em língua bastante. E outros têm variedade de línguas. Mas isso são assuntos para as próximas aulas. Que Deus se diga abençoar o seu coração por ter ouvido a sua palavra. E agora vamos agradecer a Deus por me ter dado graça para vos transmitir a palavra segundo está escrito. Tudo que eu fiz aqui, amados, eu dei os textos segundo o que está escrito. Não acrescentei e nem tirei, porque isso aí, ai do que faz isso. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te rendo graça pela tua palavra que colocaste no coração para entregar conforme recebi a todos quantos estão vindo. Abençoa cada coração, que a palavra fique armazenada, impregnada no seu coração, para lembrar de todas as coisas. E ter uma vida pura, santa, e uma vida de poder e virtude, com o batismo com o Espírito Santo. Até a próxima aula, se Deus assim quiser permitir. Diga amém comigo? Amém.